Respondendo perguntas dos seguidores, seja muito bem-vindo. Todas as quintas-feiras eu publico aqui no YouTube respostas às perguntas que os inscritos e seguidores fazem nas caixinhas do Instagram. Então toda quinta-feira eu abro caixinha lá e na outra quinta eu respondo em vídeo as questões que o pessoal faz. Então é só você me seguir lá no Instagram e fazer a sua pergunta toda quinta. Bora para as respostas das perguntas da semana passada, fechado? Então eu quero começar aqui com uma pergunta muito interessante, aonde o inscrito, né, coloca o seguinte: e quanto ao rally de final de ano, vai acontecer, não vai acontecer? A Márcia, na realidade, né, a Márcia que fez esse questionamento. Então o primeiro ponto, Márcia, é a gente conceituar, né, o que é o rally do final do ano. Muita gente não sabe o que é o rally do final do ano, acha que é o mercado simplesmente subir nos últimos meses do ano, e a resposta é não. O rally de final de ano nada mais é do que o movimento de alta que acontece nos últimos dias do ano. Exatamente. Ou seja, o rally de final de ano, ele tem a ver com os últimos pregões do ano, os pregões depois do Natal. Da mesma maneira que o rally de Natal são os pregões antes do Natal, os 3, 4, 5 pregões antes do Natal, certo? Então não tem nada a ver com os meses agora é novembro, né? Não tem nada a ver. Rally do Natal, rally de final de ano é só literalmente no final do ano. O pessoal confunde as coisas, tá? Então esse é um ponto importante. O segundo ponto importante: de fato, novembro e dezembro costumam ser meses absolutamente altistas aqui do nosso Ibovespa, tá? Então é importante não confundir, porque o retorno nos mensais tem mais a ver com a sazonalidade do ano do que a sazonalidade de eventos de feriados, né? Que é o caso do rally de final de ano e o de Natal. Então aqui a gente tem do ladinho os retornos de 94 para cá de Natal, do rally de Natal e do rally de final de ano. Então o que a gente pode perceber, né? O rally de Natal em média sobe 2,34, quando cai em média 2,96. No entanto, subiu em 73% das vezes, ou seja, existe sim algum edge, né? Alguma vantagem aqui em se operar, em se ficar posicionado ali nos dias que antecedem o Natal. Na média de retorno de 0,93% por ano, né? Só naqueles dias, e o retorno acumulado de 30%, ou seja, se você tivesse feito somente esse trade, né? Comprado, se eu não me engano, 3, 4 dias antes, a alta esperada nos 3 pregões que antecedem o feriado de Natal, tá? Então é os 3 pregões que antecedem o feriado de Natal. Se você tivesse posicionado todos os anos de 94 para cá, você teria tido um retorno de 29%. Já o rally de final de ano tem a ver com os últimos pregões do ano, em específico os últimos 3 pregões líquidos do ano, né? Quando subiu nesse período, subiu em média 2,26, quando caiu 1,56, no entanto, subiu 70% das vezes, ou seja, existe uma memória altista no final do ano. Na média subiu 1,11 e o retorno acumulado foi de 38%, nada mal. Isso é uma coisa, isso aqui, ó, é outra coisa. Isso aqui é o ciclo presidencial do Ibovespa e o retorno esperado em novembro e dezembro, né? Então veja que normalmente o mercado tende a subir nesses últimos 2 meses do ano, mas, como eu acabei de dizer, né, isso não tem nada a ver com o rally de final de ano, tampouco com o rally de Natal. Fechou? Vamos dar uma olhada aqui na próxima pergunta. Dúvida sobre o vencimento de opções. Quem fez essa pergunta foi o Léo. Ele questionou sobre o vencimento de opções no último dia. Até que horas é permitida a negociação? Então, cara, antigamente, para você ter ideia, não se podia negociar opções no último dia, né, no dia de vencimento. Antigamente era na terceira segunda-feira do mês, hoje é na terceira sexta-feira do mês, tá? Entretanto, no último dia de vencimento, é bom que você não leve nada para o vencimento. Por quê? Porque as coisas perdem liquidez e pode ser que o mercado exerça antes a opção que você tá ali posicionado, né? Porque não tem um horário X, os exercícios vão acontecendo até 1 hora, 1h30 da tarde, entende? Então o mercado começa a exercer as opções que estão bem fora do dinheiro e vai se aproximando das opções de Delta 50, que são a que tem o strike mais perto do preço do ativo, tá? Então é assim que vai acontecendo. Então pega aqui, né, as calls e as puts, o mercado vai exercendo as opções dentro do dinheiro e vai vindo até no dinheiro, né? Lembrando que as opções fora do dinheiro, todo mundo vira pó, tanto call quanto put. Você poderia, em teoria, negociar até por volta de 1 hora da tarde, entretanto, muito provável a sua opção já será exercida. Por isso, zere antes as suas posições, não vá para o exercício, a menos que você tenha esse planejamento de encerrar a operação no vencimento em específico. Fechou? RLS Ventura, parabéns pelo trabalho, você é uma inspiração. Que bom, fico feliz de inspirar positivamente as pessoas. Pergunta muito boa aqui do Bisadaharu, alguma coisa assim. Ele coloca: quando seria a hora de aumentar a mão?
Pois bem, quando que normalmente as pessoas querem aumentar a mão? Quando as coisas estão dando certo, né? Quando tá tudo fluindo, tá tudo apresentando resultado positivo, né? A nossa curva de capital tá ascendente, aí todo mundo fica otimista e quer aumentar a mão das suas posições. No entanto, é exatamente nesse momento que as coisas tendem a corrigir, né? Ou seja, você quer aumentar a mão no melhor momento possível, que é quando as coisas tendem a recuar, é quando tende a acontecer um retorno à média. O que é importante saber, né? Do ponto de vista 100% racional, se você tem uma estratégia que ela possui alguma vantagem, ela se provou no tempo, o melhor momento para você fazer o aumento de mão é quando você tá ruim, quando tá passando por um período de drawdown. Esse seria o período correto, racional de ser feito o aumento de mão, né? No entanto, detalhe, aqui eu tô falando de uma estratégia objetiva que você segue, que você tem registro, que você acompanha o drawdown, né? É dessa maneira que eu tô falando, não tô aqui me referindo a quem opera de maneira discricionária, tá? Se for essa a sua dúvida, faça a pergunta novamente na próxima caixinha. Então, quem opera de maneira mais objetiva, sim, precisa ter essas métricas, tá? E o que é importante saber, né? Quando você vai aumentar a mão, você tem que esperar que muito provavelmente você vai passar por um drawdown. Então a grande dica não é nem quando aumentar a mão, mas sim quando você aumentar, aumente pouco. Aumente um pouquinho, não opere dobrar o risco, entende? Vai aumentando aos poucos a mão, vai se condicionando aquele novo risco. Tem mais a ver com o quanto de risco você tolera do que quanto você quer buscar. Então a sua mente ela vai dilatando, você vai acostumando com riscos maiores. As pessoas só pensam nos prejuízos, nos lucros. Nossa, eu quero ganhar 5 mil por semana, por mês, 10 mil por mês. Tá bom, você aceita o risco para fazer esse financeiro? A maioria das pessoas não suporta esse risco, né? As pessoas subestimam o risco e curiosamente elas maximizam o risco de outras coisas, como por exemplo acidente de avião, né? Quando acontece um acidente de avião, todo mundo acha que vai acontecer um próximo em seguida, enquanto estatisticamente a chance de acontecer um próximo em seguida é quase nula, né? Muito baixa, né? Outra coisa que o ser humano tende a maximizar a chance de ocorrência enquanto a chance é mínima é loteria, né? As pessoas continuam apostando em loteria mesmo sendo a chance mínima, né? E coisas que têm uma boa chance de acontecer, as pessoas ignoram, subestimam o risco, que é o caso de operar, né? De tomar mais risco no trading específico. Então, não tem uma hora correta, perfeita para você aumentar a mão. Respondendo a sua pergunta de maneira clara, amigo. Infelizmente, não tem, né? Por quê? Porque a tua mente vai querer aumentar a mão no melhor momento da sua estratégia, que você muito provavelmente que vai ser a pior hora para fazer isso de maneira objetiva. A forma racional de aumentar a mão seria no pior momento, no entanto você não vai conseguir. Então, qual que é a dica que eu dou? Vá aumentando a mão aos poucos, tá? Então, quando que seria a hora de aumentar a mão? A hora que você tem uma estratégia que você confia, que já se provou no tempo, né? Então vá aumentando a mão aos poucos. Poxa, hoje eu aceito, sei lá, R$250 de risco. Amanhã eu vou aceitar, amanhã. Semana que vem vou passar 300, depois 350, 400, 500. Vai aumentando a mão aos poucos, vai se condicionando a esse novo risco. Captou? Muito bem. Vamos lá para a próxima pergunta. O Márcio perguntou aqui sobre o CTC. Para eu explicar um pouco o CTC, que ele não entendeu muito bem qual é a proposta. Muito bem, deixa eu abrir aqui então o site do CTC e eu vou poder apresentar para você de maneira amigável, tá? Então, para quem não sabe, o CTC é o meu plano de assinatura, onde você acessa muitas coisas legais sobre o mercado. Então, aqui no CTC é um programa de ganhos consistentes, tá? A gente tem dentro do CTC o programa de ganhos consistentes, que nada mais é do que um passo a passo para você dominar alguma arte de operar o mercado. Então a gente tem esses caminhos, né? Pô, eu quero aprender day trade, quero aprender swing trade, eu quero aprender position. Tem tudo lá no CTC, certo? Esse programa ele é organizado, né, para que você siga um passo a passo, para que no final você consiga dar check. Deu, pô, maravilha, aprendi, otimizei, sou um trader evoluído do ponto de vista de conhecimento técnico e prático em relação a como operar day trade e swing trade, né? Então, hoje, o CTC ele tá com mais de 200 aulas, né? Tem uma aula nova por semana, tem um grupo de assinantes, enfim, várias coisas legais aqui, né? Mas o que eu quero te mostrar, cara, é a lista de aulas, né? O que faz o CTC ser rico é isso aqui, ó, na minha opinião. Então, hoje o CTC, ele conta com 248 aulas. Eu não vou colocar aulas infinitas no CTC. Em breve a gente vai reformular ele, tá? Ninguém vai sair lesado no prejuízo. A gente só vai mudar o formato, tá? Porque já tá com quase 250 aulas sobre os mais diversos assuntos. Eu gosto do CTC do ponto de vista de enciclopédia. Poxa vida, eu quero aprender sobre análise técnica. Então tem várias aulas que eu trato aqui sobre a temática da análise técnica. Análise técnica na prática, Fibonacci, como identificar figuras complexas, ondas de Elliott, ciclos, candles, linha de tendência, outside bar, price action, enfim, tudo que você imagina. Ah não, eu quero maximizar meu conhecimento sobre indicadores. Tem um monte de coisa aqui sobre indicadores. Todos os indicadores do mercado, os mais
utilizados e úteis estão aqui no CTC, né? Inclusive os meus próprios, né? Como, por exemplo, o MXM, né? Que é um indicador meu, o Vlad Waves, que é um indicador meu também, tem vários outros indicadores, o MMTR é outro indicador meu, High Low Extreme, o novo indicador do Vlad, tem vários indicadores meus que eu, inclusive, ofereço o código do indicador, né? Para você utilizar e colocar no seu Profit, tá? Que mais? Ah, não, eu quero aprender sobre controle de risco, tá aqui. Ah, não, eu quero aprender sobre opções, tem várias aulas sobre opções. Como eu disse, foram quase 250 aulas. Criptomoedas, aqui já tá incluída ali várias aulas de criptomoedas que a gente apresentou, psicologia de trade, ciclo de sazonalidade e assim por diante. Tá? Então o CTC é um plano de assinatura, onde você acessa dezenas de aulas. Óbvio, você não precisa assistir tudo, né? Esse é o defeito, entre aspas, né, do CTC. As pessoas se assustam, no entanto, poxa, você não precisa assistir tudo, você vai assistir aquilo que você quer. E se você não quiser escolher a temática que você quer seguir, você vai seguir aquilo que a gente colocou antes, né? Que é o programa de ganhos consistentes. Então a gente desenha para você quais aulas você precisa assistir de acordo com a temática que você quer aprender. Fechado? Esse é o CTC, não deixem aí de conhecer o link para a assinatura, está na descrição do vídeo. Vamos pegar aqui mais uma pergunta que foi enviada na nossa caixinha de quinta-feira. O Vinícius, ele questionou: Vlad, quando vai lançar o método Vlad de swing trade em criptos? Pois bem, cara, você sabe que em 2021, 2022, um dos bônus do método Vlad de Swing Trade, que é um método aplicado a ações, era CryptoVlad, né? Foi o que a gente chamou que era nada mais do que isso, era exatamente o método Vlad alinhado às criptomoedas, né? Só que o que acabou acontecendo? O público cagou, né? Ninguém nem assistia as aulas, tá? Então, sei lá, teve 500 pessoas inscritas, se teve 20 pessoas que assistiram o bônus, foi muito. O que eu fiz? Tirei fora. Então isso já existiu, mas o público não quis, cagou. Infelizmente, né? Então tem muita coisa legal que a gente já fez, mas o público não quis, não comprou a ideia, né? Então já existiu isso, né? E na época que a gente lançou, é claro, né? As criptos estavam na mínima, né? Era um ponto interessante para se começar a operar criptomoedas, ninguém quis, né? Quando que o pessoal quer criptomoedas? Agora, que o Bitcoin é $100 mil, né? Na máxima histórica, é óbvio. Mas de maneira super resumida, né? Não há um método específico fechado para você operar criptomoedas, né? Você tem apenas que condicionar o método que você já trabalha, que funciona em ações, mas condicionar a volatilidade das criptomoedas, porque a volatilidade ela é muito maior, não tem os gaps, né? Então não tem esse comportamento, né, que é típico no mercado de ações, né, como as criptos operam 24 horas. Então basicamente é só fazer alguns pequenos ajustes para lidar com a maior volatilidade, né? E eu concordo contigo, seria muito mais comercial eu oferecer um método Vlad de swing trade para criptos, né, como se fosse uma super inovação, né? Mas, cara, não tem inovação. Essa é a grande verdade, né? Para ganhar dinheiro no mercado é fazer o simples e fazer pequenos ajustes. E a gente já ofereceu, como eu disse, como bônus, o CryptoVlad em turmas de 2021 e 2022 do método Vlad de Swing Trade, mas o pessoal nem assistiu as aulas, infelizmente. Então, o que eu fiz? Cara, não vou ficar oferecendo esse bônus que ninguém assiste, e ofereci outros bônus que a audiência comprou melhor a ideia. Fechado? Então é isso, pessoal. Poucas perguntas hoje. Para ter mais perguntas é só você me seguir no Instagram e enviar a sua questão na caixinha que eu abro toda quinta-feira. Toda quinta tem vídeo aqui no YouTube e caixinha lá no Instagram. Fechado? É isso, um abraço, até a próxima.